Mais uma vez, obrigado aí por comparecerem, prestarem atenção, repartir comigo os conhecimentos sobre vários assuntos em retina. Eu vou sempre tentando mudar, faz um artigo clínico, cirúrgico, doenças diferentes e tal, e tentando trazer coisas que valham a pena para a rotina de vocês, para mim também, né, lógico. Esse artigo é bem novo, recém-publicado na Ophthalmology, na revista da Academia Americana de Oftalmologia, e fala de descolamento de retina, né? É o segundo report deles, é um grupo, como muitas vezes eles fazem para discutir consensos. Então, é o segundo report do Primary Retinal Detachment Outcomes Study, como se fosse um DRCR Retina, é um grupo de estudo de descolamento de retina. Como eu sempre comento, vários autores bons, destacando aqui esses três aqui, o George Williams, o Capone, que até o Flávio Macord, que aqui do Rio, colega nosso, ficou com ele um tempo agora lá em Michigan, e o Carl Regillo. Esses caras são excelentes, publicam pra caramba. Tem vários outros aqui também, mas esses principalmente. Então, artigo de gente muito boa, bem escrito, mas talvez por até eles mesmos admitem, pela dificuldade de se estudar isso, um artigo com vários erros metodológicos e vieses de confundimento. Nem sempre, já falei isso para vocês, não quer dizer que está publicado numa revista de impacto que não seja criticável. Então, os resultados finais têm que ser muito bem lidos, porque nem tudo que está dito aqui, se você olha só o abstract e a conclusão, para descolamentos de retina primários, moderadamente complexos. Oi? Só um minutinho, desculpa. Eu comecei a live Tá. No meu Instagram. Tá. Que eu decidi trocar. Só um Para minutinho. aí. Tá bom. 10 segundinhos. Tá bom. Beleza. Pode ir? Pode ir, desculpa aí. Nada. Para quem às vezes gosta de ler só o abstract e não é crítico, né, não procura saber bem o que está lendo, é um artigo sobre técnicas diferentes para descolamento de retina, e como conclusão ele fala: para descolamento de retina regmatogênicos primários moderadamente complexos em pacientes fásicos, esse estudo mostrou que quando compara a vitrectomia via pars plana, sclerobuckle ou a cirurgia combinada, o sclerobuckle tem os melhores resultados visuais e a vitrectomia via pars plana tem os piores resultados em relação ao SSAS. No texto ele fala que é single surgery, é o resultado de uma cirurgia só, ou seja, só com uma cirurgia. Ele fala até aqui em cima, single surgery anatomic success. Então, conclusão. Eu li um artigo no Ophthalmology, agora recente, que o melhor resultado visual é de sclerobuckle para descolamento de retina primário, moderadamente complexo, e a vitrectomia via pars plana tem os piores resultados, ou seja, os pacientes às vezes têm que fazer mais de uma cirurgia para colar. Bom, vamos lá dissecar. A Raquel já tentou aqui, pode ser a catarata. Não é isso. Eles até, nesse ponto, eles tiram a catarata da jogada. A gente vai ler no artigo. Mas essa conclusão, para quem lê, guardou como verdade. Vou fazer esclerobuckle em todo mundo agora fácil, porque o resultado visual é melhor, porque cola mais a retina. Vamos lá. O buckle, então isso aqui é um alerta. Eu disse que eu não gosto de botar essas pegadinhas para vocês. O artigo é bom, tem que ler. Mas tem que ler com olhar de crítico, tá? Então, vamos lá. O olhar de crítico quem dá sou eu. Vocês vão, com o tempo, ficando chatos igual a mim. Ele começa citando, então, para quem não conhece muito bem, né, o buckle, ou introflexão escleral,
hoje em dia é muito menos utilizado como procedimento cirúrgico do que a vitrectomia via pás plana, que cresceu muito em indicação nos últimos 20 anos. Tá? 2002, 2003 foi o primeiro trabalho de vitrectomia via pás plana com small gauge, com 25, depois veio 23 gauge. Então, com o advento da nova vitrectomia, com velocidade muito mais alta de corte, instrumental muito melhor, o buccal começou a ser muito menos realizado. E, hoje em dia, a vitrectomia via pás plana é recomendada como um procedimento primário em a grande maioria dos lugares. Por conta de quem está ensinando, que às vezes não sabe fazer um bom buccal, por conta da parte comercial, porque, logicamente, né, os kits de vitrectomia vendem mais, então os laboratórios apoiam mais isso, e por também questões financeiras para o médico. Uma vitrectomia, quando você trata pelo convênio, uma vitrectomia paga muito mais ao médico do que um buccal. Então, não estou criticando, estou só citando. Tempo de Tudo isso cirurgia está difere muito, envolvido. Japi. Desculpa. Não, um buccal bem feito dura 20, 30 minutos, o mesmo tempo que uma vitrectomia. Entendeu? Um buccal demorado, uma vitrectomia demorada, depende na mão de quem está, mas numa boa mão dura 20, 30 minutos. Não é uma cirurgia complicada. Não é. Eu te digo, é uma cirurgia até gostosa de fazer o buccal. Eu adorava fazer buccal. Faço muito pouco hoje em dia. Tá? E vou falar sobre isso durante o artigo no final, na conclusão. Mas é tudo questão do que o cirurgião domina e, logicamente, algumas indicações que são para todos os cirurgiões, independente da técnica. Tá? A gente vai falar isso no artigo. No início dos anos 2000, fala disso, né, que a vitrectomia começou a ser mais feita, né, do que o buccal, porque você começou a perceber que, principalmente nos pseudofásicos, né, que você não tem risco de indução de catarata, você não tem indução de catarata, você pode ter um resultado melhor no pseudofásico, né, porque é o grande complicador da vitrectomia no paciente fásico, é a indução de catarata. Então, a partir daí, começou a se pensar buccal para fásico, vitrectomia para pseudofásico. E mesmo nos pacientes fásicos, o uso do buccal vem caindo cada vez mais, e isso muito por conta dos cirurgiões mais jovens. Cada vez mais eles vão aprender. Cada vez mais. Alguém fecha os áudios aí para mim, Guilherme. Alguém abriu o áudio e está dando eco. Melhorou. Abre o seu. Isso. Abre. Os cirurgiões mais jovens tendem a fazer mais vitrectomia por N fatores. Mais rentável, os preceptores acabam ensinando mais porque estão dominando mais a técnica, e é uma cirurgia mais legal, mais tecnológica, né? O buccal é uma coisa mais primária, com toda a sua função, mas a vitrectomia é mais bonita, você vê tudo, é diferente, tá? Então, não estou criticando, faz parte, eu acho que é a evolução do tempo, a vitrectomia vai tomar o lugar do buccal em algum momento, tá? Tomar o lugar completamente, mais do que agora. Mas o buccal tem suas boas indicações ainda. Bom, então, o que eles propuseram, né, esse artigo? Eles pensaram que um estudo prospectivo, ou seja, um estudo de coorte, né, comparando dois grupos, talvez fosse muito difícil para organizar. E resolveram fazer o que se chama estatisticamente de coorte histórica. É você voltar no tempo, pegar uma população grande, comparar grupos. Então é como se você tivesse feito um estudo de coorte, mas começando lá atrás. Coorte histórica é o nome disso, não é caso controle. Já cai o nível de evidência, né? Um estudo de coorte randomizado, duplo cego, etc., vira um estudo de nível de evidência 1, como são os clinical trials, né, randomizados, os RCTs. Um estudo de coorte histórica já cai para nível 2, dependendo do N que você está estudando, já cai para o nível 3 de evidência. Lembrando que vai de 1 a 5, sendo que nível 5 de evidência é o achismo, né? Eu, Ricardo, acho que tal cirurgia é melhor. A minha experiência, isso não tem nível de evidência nenhum. Então, é o nível 5. Não vou entrar nesse detalhe agora, isso é um outro assunto. Métodos, né? Eu sempre falo um pouquinho, umas coisas interessantes. Então, esse artigo revisou
os pacientes fásicos, que no estudo, né, como o primeiro reporte já fizeram, esse é o segundo reporte, do grupo de estudos de descolamento de retina primário, que é um estudo retrospectivo de coorte observacional, coorte histórica. Pegaram 5 grandes centros nos Estados Unidos e recrutaram os pacientes. Bom, eles excluíram, logicamente, fatores que pudessem influir na formação de PVR, por exemplo. Então, tiraram trauma, retinopatia diabética proliferativa, anemia falciforme, prematuridade, alterações retinovasculares, inflamatórias, tudo isso tem que sair, tá? Porque, logicamente, o buccal, um vítreo inflamado, não tem razão. Bom, definição de descolamento de retina moderadamente complexo, né? Parece vago, mas eles tentaram excluir todos esses fatores que eu falei inicialmente e hemorragia vítrea, PVR, rotura gigante, vitrectomia prévia, catarata, grau 2, ou seja, que atrapalhasse alguma coisa da visualização, opacidade de vítreo, membrana epirretiniana, que você programasse já retirar junto com a cirurgia de descolamento, e outros fatores secundários. A idade menor, 40 anos, ele vai falar sobre isso mais à frente, alguma influência sobre a combinação, ou seja, o cirurgião faz de rotina vitrectomia com buccal e não escolhe o caso, extensão de descolamento, cirurgia de glaucoma prévio e vários fatores para retirar. Eles excluíram qualquer PVR e os pacientes de idade de menos de 40 anos. Por quê? Sabidamente, isso na prática, quem ainda não tem experiência vai ver, mas quem já tem experiência vê muito, na prática, pacientes com menos de 40 anos são grandes indutores de PVR, porque tem um vítreo mais denso. Então, qualquer pedaço de vítreo que você deixe lá dentro, numa vitrectomia, vai induzir a formação de PVR pela reação inflamatória no pós-operatório. Por isso que até se estuda já hoje em dia várias medicações para tentar diminuir, desde corticóides até metotrexato, para reduzir a formação de PVR, principalmente em paciente jovem. Tá? Bom, então aqui nessa tabela 1, por exemplo, ele mostra quais são todos os fatores de exclusão porque favoreceria uma cirurgia ou outra. Né? Por exemplo, uma hemorragia vítrea, logicamente favorece você fazer vitrectomia, porque só o buccal não vai tirar o sangue. Assim como idade menor que 40 anos, pela alta incidência de formação de PVR, o buccal seria mais adequado. Já de cara aqui na tabela 1, eu vou falar mais à frente de secar isso mais à frente, mas olha só que interessante, né? Todos os fatores que foram retirados favorecem a vitrectomia. Um deles só favorece o buccal. Então, você já tem um shift, né? Ou seja, uma mudança, uma alternância maior para o lado do buccal do que da vitrectomia. Então, você está desfavorecendo as maiores indicações de vitrectomia. Tudo bem, ele quer equalizar os grupos, mas o dia a dia não é grupo. Qual descolamento você vai ver que não tem um pouquinho de hemorragia, que não tem algum grau de PVR, que não tem uma rotura gigante, que não tem uma vitrectomia prévia, que não tem uma membrana epi associada? Tem muita coisa aí envolvida. Vamos lá. No baseline, eles avaliaram a acuidade visual. O objetivo primário, o outcome primário do estudo é avaliar a acuidade visual, e é muito importante para a gente depois analisar as conclusões. E o outcome secundário é ver em quantas cirurgias, ou seja, uma cirurgia só colou a retina. Esses são os outcomes primários e secundários. Para você fazer análise estatística, aqueles parágrafos que todo mundo passa reto, né, eles, para avaliarem as variáveis categóricas, usaram o teste de Q quadrado de Pearson, e que parece o teste também tem o de Q quadrado, tem um teste T de Student, que são usados para esse tipo de variável. E para variáveis contínuas, esse teste de Welch, que é parecido também com o T de Student modificado. Vocês entendem alguma coisa disso? Só para saber, não precisa ser estatístico não, mas para não passar direto. Quando você fala, você tem testes estatísticos de acordo com variáveis diferentes. Então, variáveis categóricas são, quais são categóricas? É você avaliar idade, gênero, cirurgia que foi feita. São as categorias. Então, você usa um teste estatístico para aquilo. Variáveis contínuas. Você não quer saber como está a acuidade visual desse paciente? A acuidade visual do paciente não é baseline e
X vezes até o final. Então, é uma variável que está mudando. Então, ela está sendo continuadamente avaliada. Então, ela não é categórica. Categórica é homem ou mulher. Não vai mudar. Fez buckle ou não fez buckle? Não vai mudar. A idade não vai mudar. Mas as variáveis contínuas são percentual de colar a retina, percentual de melhora de acuidade visual. Então, você usa testes estatísticos para variáveis diferentes. Tá? É isso que quer dizer. Para isso que você usa um teste para cada coisa. E como ele falou aqui, né, o outcome primário é avaliar o sucesso. Desculpa, eu falei até o contrário, perdão. O outcome primário é o recolamento da retina, né, a readerência da retina por uma cirurgia só, e o outcome secundário é a acuidade visual final. Eles avaliaram como colamento primário um colamento da retina posteriormente sem nenhum tamponante presente, nenhum tamponante, ou nenhuma presença de fluido subretiniano. Né? A gente sabe que quando faz o buckle, você pode ter líquido, às vezes, residual embaixo da retina. Então, isso já era uma coisa que teria que ser retirada do estudo. Assim como ele fala nenhum tamponante presente. E mais à frente, ele vai falar em óleo de silicone. Então, teria que ser uma cirurgia já depois que tirou o óleo de silicone. E, na verdade, isso foi meio misturado na análise estatística. Vocês vão ver mais à frente. Então, ele se contradiz um pouquinho aqui. Nenhum tamponante, mas tem óleo, em alguns casos. Então, esses casos teriam que ser excluídos. Tá? Assim como esse tem presença de fluido. Só que em buckle, você espera 6 meses que esse fluido pode ser reabsorvido por conta de uma má drenagem, ou uma drenagem insuficiente. Então, você tirou os pacientes já com 6 meses, mesmo na análise retrospectiva, ele não foi muito claro nisso. Se o paciente, depois da cirurgia, teve que fazer algum laser ou injeção de gás, ele não foi colocado como falha. Não dá. Então, você fez um buckle. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? O estudo, desde o começo, tenta favorecer o buckle. Ele elimina todas as indicações onde a vitrectomia pode ser melhor. Ele elimina os pacientes que podem ter que fazer laser ou injeção de gás. Você, geralmente, no paciente vitrectomizado, quando você redescola, por não ter mais o vítreo, o redescolamento é mais rápido. É difícil você ter um caso que você vai indicar só gás. Você vai acabar levando para a cirurgia de novo. Então, nos que fizeram buckle, se teve que botar gás ou fazer novo laser porque descolou alguma coisa, é falha. Então, esses pacientes não podiam entrar. Outro, se tinha alguma membrana epirretiniana ou opacidade vítrea só vai ter se tiver feito o buckle único. Se fez vitrectomia, não é para ter opacidade vítrea. Então, quem tinha a membrana ép, que é comum acontecer no buckle. Na vitrectomia também, quando você não tira a hialose toda. Mas você deixar esses fatores, não foi considerado uma falha. Está favorecendo o buckle. Teria que ser tirado. Porque esses casos vão evoluir para a vitrectomia. Tá? Então, o outcome secundário, então, vocês vão vendo que já tem algumas coisas aí que você questiona. Viés de avaliação. O outcome secundário é a visão final e a comparação da acuidade visual foi feita nos pacientes que tinham nenhuma ou uma leve catarata e os pseudofásicos, ou seja, aí no que a Raquel perguntou lá no início, que seria talvez um erro metodológico, eles conseguiram consertar. Eles só mediram a visão, quem não tinha catarata ou catarata pequena, ou os que tiveram catarata pegaram a visão depois da cirurgia de catarata. Tudo bem, senão podia ser um viés de avaliação também. A visão é pior por causa da catarata. Então, tudo bem, nesse ponto eles foram corretos. Ou o olho tendo óleo silicone presente no último exame e o sucesso final com óleo, ou seja, pacientes presumidamente que são dependentes do óleo, ou sem o óleo foram comparados. Tipo, mas lá em cima ele falou que não podia ter tamponante. Esses pacientes tinham que ser retirados. Paciente com óleo vai ter a acuidade visual pior. Então, se você quer avaliar a acuidade visual final, não vai ter acuidade visual boa. Então, tem que tirar. Então, tudo, a imagem que eu tenho é que quem bolou o artigo quer mostrar para todo mundo que buckle tem lugar ainda. Essa é a visão que eu tenho. E forçou de toda maneira nos critérios de inclusão e exclusão que o buckle ficasse de bonzinho e a vitrectomia de malzinho. Vamos mais à frente. Isso, quem discordar, fala para mim, mas
tentam entender, eu estou lendo as palavras. Eu não estou tirando minhas conclusões próprias, não. Estou mostrando para vocês onde tem os erros. De vários pacientes, fazendo critérios de exclusão e tarará, 715 pacientes foram elegíveis para o estudo, divididos em grupos, e mais ou menos número igual. Aí vamos para as tabelas. Então, tabelas boas, tá? Artigo bom para isso. Então, por característica demográfica, é a única coisa que tem uma repercussão. Ó, se eram mulheres ou homens, não tem significância estatística. Se era olho direito ou esquerdo, também não. O tempo de follow-up é parecido. A idade é que teve hipervalor significativamente estatístico, ou seja, os pacientes com buccal eram mais novos, mais jovens. 56 anos contra 60 anos, basicamente, dos outros dois grupos, tá? Isso quer dizer alguma coisa no final? Não muita coisa, mas é a única diferença entre os grupos, que não ficou tão bem padronizado. Demografia, né, características demográficas dos cirurgiões. Eu vou falar da outra tabela depois. Casos de pacientes fásicos nesse grupo, né, ou seja, nesse estudo, foram feitos por 59 cirurgiões. E desses 59, tiveram cirurgiões que contribuíram com uma cirurgia e alguns com 48 cirurgias. Isso é difícil fazer no estudo para avaliar a técnica cirúrgica, tá? O bom mesmo é você pegar, às vezes, 2 cirurgiões, 3 cirurgiões, de mesma escola, de mesma técnica, para você não ter viés de confundimento, porque cada cirurgião faz de um jeito. Agora, 59 cirurgiões, pô, a nítida impressão é que você quer ter um N grande às custas de qualquer coisa. E isso vai levar a viés de confundimento no final. É impossível 59 cirurgiões de centros os mais variados operem com as mesmas características. Tá? Ele, por exemplo, não cita muito bem, hoje em dia tem técnica de buckle, eu gosto muito de fazer buckle amarrando a faixa, mas tem muita gente que gosta de fazer por túnel escleral. Ele não cita isso. É muito diferente a técnica. Ele depois vai falar aqui, eu vou continuar, variáveis cirúrgicas, tem cirurgião que usa faixa, que usa esponja, que usa buckle setorial com faixa circular. Pô, isso muda muito o trauma, o tempo de cirurgia e, por conta disso, a taxa de recolamento e de visão. Então, viés de confundimento, de avaliação. Tabela 3. Isso é muito interessante. Vamos lá. O grupo que fez buckle, vitrectomia e cirurgia combinada. Mácula, estado da mácula pré-operatória. Mácula off, 30% dos pacientes que fez o buckle. Mácula on, 56%. Vitrectomia, 54% já tinham mácula off. 35% tinham mácula on. Alguém acha que isso não faz diferença na acuidade visual final? Mácula on, mácula off. Meus caros, faz toda a diferença. Principalmente o tempo de mácula off, né? Que ele junta, ele cita de 3 dias até 10 dias de mácula off. Muda muito. Então, se você operar no primeiro, segundo, terceiro, até o quinto, sexto dia é uma coisa, depois disso já é outra. Então, continuem avaliando. Se eu estiver sendo muito chato, me corrijam. Mas, pô, tudo favorecendo o buckle. Não estou falando que buckle é ruim. Depois, no final, vou dar minha opinião em relação ao artigo. Mas não dá para forçar a me enfiar a goela abaixo que buckle vai ser melhor. Então, das variáveis cirúrgicas, ele fala que em 169 buckles, né, o faixa circular foi em 152, segmentar, ou seja, pegar um pneu, cortar, botar só um estarrotura em 14, e radial, que quase ninguém usa mais, que é esponja, além da faixa, em 3 pacientes. Isso aí ninguém usa mais, tá? Drenagem externa foi feita em 130 dos 169 pacientes. Drenagem externa muda completamente a introflexão escleral. Ou faz de todo mundo ou não faz. Não dá para comparar. Porque quando você faz a drenagem, você pode rasgar, como ele fala aqui, pode complicar fazendo hemorragia, rasgando a retina. Tem que ser uma coisa ou outra. Não dava para juntar todo mundo. Eu frisei que também a faixa mais comum circular foi a 40 ou 41, né? 240 ou 41, que são parecidas. A gente usa muito a 240 aqui no Brasil, que a 277 é a 240, tá? A 277 é a
E a faixa é o implante, né, que você corta geralmente para fazer segmentar. A cirurgia de catarata foi feita em 52% dos pacientes no final do follow-up. A maioria, aí, com razão, 66% no grupo fez só vitrectomia e 60% no grupo combinado, contra 17% no grupo de buccal só. Lógico, isso era esperado. E aí é interessante que diplopia ou necessidade de prisma foi vista em 6 pacientes. 2 pós-vitrectomia, 4 no grupo combinado, nenhuma no buccal. Engraçado, né? Porque geralmente é no buccal que a gente vê isso, porque mostra no músculo, né? Ver na vitrectomia e não ver no grupo combinado tem buccal. Mas não ver nenhuma do buccal, que bom. Mas só para frisar que a gente espera muito mais diplopia e prisma quando mexe com o músculo, que é no grupo que faz buccal, seja combinado ou isolado. Tá? Quadrante predominante no descolamento de retina: superior nasal, inferior temporal, superior temporal. A maioria foi superior temporal. Alguém sabe por quê? É a origem embrionária, né? Da, da esclera e da retina também, da formação da retina. Sempre o final da formação é temporal, né? E a esclera também parece ser mais... ter duas origens embrionárias, né? Na região temporal. E na verdade, além disso, isso é uma análise estatística, se crê que na parte temporal, que é a última, né, formada, né, ou seja, a retina vai esticando e vai chegando na parte temporal por último, tanto o vítreo é mais denso quanto a retina é mais fina na parte superior temporal. Então, estatisticamente, o quadrante, geralmente, que a gente vê as rupturas, a maioria é no superior temporal. Tá? Isso a estatística tem a ver com a formação da retina, principalmente da retina. Deixa eu tirar isso aqui. E ele começa a fazer Bom, tem ainda essa tabela aqui, ó. Aqui ele mostra, né, os descolamentos, que são um pouco maiores no grupo que fez a vitrectomia, mas isso não vai nem entrar muito no caso, é mais o lance da mácula on e off, que aqui mostra, né, mácula off e aqui mácula on. E essa tabela aqui do resultado anatômico pós-cirurgia. No geral, 91% dos pacientes que fez o buccal teve o resultado de primeira cirurgia com sucesso. 83% no grupo de vitrectomia e 91% no grupo que fez vitrectomia e buccal. Aí quem olha a tabela fala, pô, 90 contra 83, percentual maior. Então, o buccal é melhor para colar mesmo. Então, lembre-se lá de trás. Buccal não tinha mácula off. Buccal foi feito com todos os casos que foram selecionados, tiraram qualquer chance do buccal não dar certo. Né? Então, vamos lembrar disso tudo. Ainda vou falar outras tabelas aqui, mas para não perder o fio da meada. Na discussão ele fala que completou agora, né, completou 45 anos, 45 anos que Mackmer fez a primeira vitrectomia, né, por três portes, né, por 3 entradas, em 70. Nos anos 80 e 90 a vitrectomia começou a ser usada muito com buccal. Aí já entra a minha época, esse final dos anos 90, começo de 2000, quando eu comecei a fazer cirurgia, a gente fazia muito combinada, porque a vitrectomia fazia 600 cortes, 800 cortes, 1.500, quando veio 1.500 cortes era uma maravilha. Hoje em dia a gente faz 10 mil, 15 mil cortes por minuto na vitrectomia, então é muito diferente. Então a gente usava muito buccal e associado vitrectomia quando tinha descolamento, mas sempre passava faixa, sempre, no mínimo combinada. E aí o primeiro estudo que foi feito grande, publicado em 2007, sobre esclerobuccal versus vitrectomia, que era um estudo clínico randomizado, um clinical trial, né? um randomizado clinical trial. Ele foi feito, ele mostrou na época que você tinha uma vantagem do buccal em relação à vitrectomia, mas foi feito na época que a vitrectomia era 20 gauge, que era um cano que entrava pelo vítreo, a indução de PVR era muito maior. E você não tinha sistemas de visualização de grande angular como tem hoje, que permitiam que você acessasse a base do vítreo. Então, o ideal seria que hoje fizessem um novo SPR, mas ainda não foi feito. Por motivos comerciais, não sei, mas até hoje não conseguiu ser feito. Então, esse que está sendo esse reporte é o que chega mais próximo. Então, tem validade. Não estou falando que o estudo é uma droga, mas tem um monte de viés para ser entendido.
Então está falando aqui, ó, o SPR foi feito antes da comercialização do small gauge, da vitrectomia de alta velocidade e dos sistemas de grande angular, tá? Ele viu o sclerobuckle como mais eficaz em pacientes fácicos, tá? Vamos lá. Quando a gente... Deixa eu jogar para cá. Analisando mais tabelas, Visual Outcomes by Surgery. No geral, ele pega mácula 1 e mácula off. Quem fez o buckle chegou a mais ou menos 20/30 de visão, em média. Quem fez vitrectomia foi a 20/40, 20/50, né? E quem fez o combinado, mesma coisa, 20/40, 20/50. Então, o buckle, o resultado visual final, melhor. Já tirou o catarata dessa história, porque já fez depois da cirurgia de catarata. Mas lembrem-se que quase 60% dos buckles era com mácula 1, quase 60% das vitrectomias era com mácula off. Então, faz alguma diferença, né? Bom, eles falam aqui, né, a vitrectomia para o small gauge foi inferior ao sclerobuckle, tanto como visual anatômico quanto visual. E foi inferior à vitrectomia combinada nos resultados anatômicos. Ou seja, né, juntando tudo, a vitrectomia pura foi pior, com um índice maior de cirurgia de catarata no pós-operatório, não levando-se em conta que tem viés. Aí ele fala aqui, ó, quando bota em roxo é porque o negócio está ruim. Os nossos resultados sugerem que as conclusões do SPR 2007 ainda são válidas na era dos sistemas de small gauge. Não dá para falar isso nesse estudo. São estudos de desenho completamente diferentes. Você não separou os pacientes de modo igual por mácula, por questão de mácula 1, mácula off, de acuidade visual final e inicial. Você não colocou aí pacientes que podiam ter alguma vantagem da vitrectomia. Você só tirou todas as vantagens da vitrectomia e colocou as vantagens do sclerobuckle. Não dá para comparar. São estudos completamente diferentes, nível de evidência diferentes. Um é coorte prospectiva, outro é coorte histórica. Não dá, não pode falar isso. Tira essa frase. Se eu fosse o revisor, tira essa frase. Seu estudo é bom, vamos publicar, mas tira essa frase. É achismo, é teu, é achismo. Não tem evidência nenhuma disso. Mais significativamente, nosso estudo é um coorte mais do que um clinical trial randomizado. Não é um coorte histórico, é um coorte retrospectivo. Aí ele se corrige aqui, ó. É um coorte retrospectivo, tá? Porque quando fala essa frase aqui, parece que é coorte, mas não é coorte simples. Coorte simples é uma coisa, coorte retrospectivo é bem pior, como nível de evidência. Dada atenção a esse detalhe e o grande volume de casos, esse estudo ficou mais robusto. Lógico, né? Você pega e faz o estudo de retrospecção e pega um grande volume de casos, meio que saco de gato, você juntou um monte de coisa ao mesmo tempo, que foi o que eu falei, de misturar mácula 1 com off e outros fatores que a gente já discutiu, vai ficar robusto, mas não vai ficar plausível. Então, seria um estudo mais bonito, em vez de ter 700 pacientes, ter 200 que fossem mais estratificados. Daria mais verdade ao estudo. Mas só que, quando você quer publicar muita coisa, estudo grande, grupos grandes, faz parte. Agora, tem muita gente forte ali que consegue publicar onde quer. Volto a brincar. Se fosse um estudo nosso aqui, Tupiniquim, com esses erros metodológicos, não aceitava na oftalmologia. Eu duvido, duvido. Levando-se em conta o fato de que o descolamento posterior do vítreo é difícil de se avaliar clinicamente, sim, eles excluíram os pacientes com menos de 40 anos, que são mais PVR feitores, né? Tem esse termo, né? Mas são mais formadores de PVR. Tudo bem, isso aí foi legal, porque abaixo de 40 anos seria uma discrepância gigante. Então, pelo menos isso eles tiraram. A acuidade visual, tabela 7, a acuidade visual pior do que 20/200. 1% no buckle, 13% na vitrectomia veia plana e 13% no grupo combinado. Lembrem, lá atrás, tinha paciente com óleo. Alguns. Paciente com óleo V20/20? Não. Nem que a cirurgia esteja com a mácula boa. Até porque quando você tira o óleo, ou mesmo com óleo, a gente já discutiu isso lá no serviço, um artigo muito legal,
que fala sobre a perda não explicada de visão em óleo de silicone. Tem paciente que você olha a retina, tá bonita, e você faz depois uma atrofia de retina externa por nada, com o tempo. Seja com óleo ou mesmo depois de retirar o óleo. Então é lógico que vai ter uma taxa de paciente com visão de 22 anos ou pior. Você botou óleo, você contou o paciente que tinha óleo, influencia o resultado. Tinha que tirar o paciente com óleo. Não podia estar junto do grupo. Não podia. Japê, Fala. sei que não tem nada a ver, assim, sei que não é o artigo, mas só por curiosidade, esse artigo que você mencionou, mostrava a diferença da pureza, mesmo depois de retirando o óleo, tipo assim, os que retiravam de 5.000 ou o outro, tinham desfechos diferentes ou não? Ou não tinha isso? Teoricamente, pelo estudo, não houve diferença significativa entre grupo com óleo de pureza maior ou menor, né? 1.000 ou 5.000 centistokes, né? Por diferença de viscosidade. Acredita-se, mas o estudo não mostrou isso, que o óleo mais puro, que é o de 5.000, pode causar menos. Acredita-se, mas era uma diferença muito pequena. Então, na verdade, qualquer óleo. Beleza, Porque, na obrigado. verdade, a teoria é por você mudar a característica iônica da retina e a inversão do transporte iônico da retina para o vítreo, do vítreo para a retina e, consequentemente, para o epitélio pigmentado, e você começa a gerar uma isquemia da retina externa. Uhum. Por difusão de nutrientes, a teoria é essa, tá? Ótimo, obrigado, Japê. Uma mudança iônica. Comparação entre as características dos grupos. O tamanho médio do descolamento no grupo combinado era significativamente maior do que nos grupos com vitrectomia e buccal, sendo que nessa ordem era maior no grupo combinado, depois no grupo de vitrectomia e bem menos no grupo de buccal escleral, que a maioria era mácula 1, já falamos isso. Outra diferença entre os grupos é que o grupo de esclerobuccal tinha mais mácula 1. Aí ele começa, é aquilo que a gente brinca, né? Notícia boa, né? A notícia ruim é manchete de jornal. Aí quando alguém erra, né, se retrata, sai no rodapé do caderno de obituário do jornal. Mesma coisa. Ele fala lá na frente que não, tem diferença, a visão é melhor e tal, na conclusão. Aí no rodapé, nosso grupo realmente tinha mais mácula 1 no buccal. Pô, é a notícia boa, né? Vamos esconder ela aqui no meio do texto. Tá lá, mas vamos esconder ela aqui. E, por algum motivo, isso não atrapalha os resultados anatômicos, porque o buccal, a maioria dos pacientes mácula off, teve resultados de recolamento maiores do que qualquer subgrupo. Então, o que ele quer dizer? Ele acha que o fato de ter tido mais mácula 1 no buccal não tem resultado em relação ao outcome primário, que é a chance de recolar a retina. Fala que isso, os pacientes tinham mácula off e fizeram só buccal, colaram mais do que os pacientes que tinham mácula off nos outros grupos. Mas mácula off é mácula off. Entendeu? Falasse isso dos mácula 1. Ao contrário, será que os mácula 1 do grupo de vitrectomia tiveram resultados parecidos com os mácula 1 do buccal? É isso que eu queria ouvir. Mácula off, é ruim. Não está muito claro, o resultado anatômico, não está muito claro se a vitrectomia via pasplana sozinha teria um resultado pior para colamento primário do que os outros métodos. Tá, legal, isso aí. É possível que quando você faz a vitrectomia, você possa fazer rupturas anteriores que se desenvolvem depois da cirurgia com um remanescente vítreo, né? A saia vítreo que a gente fala que pode se contrair e levar à formação de PVR e tudo mais. É por isso. Se você não faz uma vitrectomia ampla, aí entra o fator de a vitrectomia é muito mais sujeita à técnica do cirurgião do que o buccal. O buccal, na verdade, é uma técnica que você não entra no vítreo, então a chance de você manipular diferente é menor. Agora, a vitrectomia tem cirurgião que é mais lambão, que deixa o vítreo todo, e cirurgião que faz indentação e tira com todo cuidado o vítreo periférico. Então, faz mais diferença a técnica da vitrectomia do que do buccal. Quanto aos parâmetros visuais, os desfechos visuais. O desfecho visual, a discrepância entre os grupos, levou a uma incidência maior de olhos com perda de visão com vitrectomia do que com buccal. Ok, já discutimos isso. Esses olhos que tiveram uma vitrectomia que não foi boa,
podem desenvolver mais recorrentemente descolamento quando comparado ao buccal, porque a vitrectomia pode ter outras complicações, como membrana retiniana, né, macula cistoide, outras causas de redução visual, que o buccal nem sempre dá, perfeito. Mas o buccal pode dar dobra de coroide, dobra de retina, perdão, na cirurgia, líquido residual submacular, entendeu? E são fatores de confundimento, concordo. Olhos com hemorragia vítrea e ruptura gigante, outros achados, logicamente beneficiariam as técnicas de vitrectomia, mas foram excluídas do estudo, porque poderiam dar um bias. Lógico, um bias a favor de vitrectomia, concordo. Mas tem um monte de bias que a gente já discutiu que é contra a vitrectomia. Então, teria que ter ampliado esses fatores de exclusão. Limitações... calma, acho que eu só não discuti aqui. Calma aí. Não, já falei da tabela. Conclusão do estudo. Calma aí. Como conclusão do estudo. Então, volto a falar. Em conclusão, esse estudo de pacientes com descolamento de retina erigematogênico primário de complexidade moderada, tratados com vitrectomia via paz plana versus esclerobuckle versus cirurgia combinada, o esclerobuckle teve melhores resultados visuais e a vitrectomia teve os piores índices de recolamento. Ele explica... agora eu quero abrir para perguntas e etc. Eu que sou chato ou ele explica tudo o que tem que explicar sobre as diferenças que podem ter de fatores de exclusão e inclusão. Ele se desculpa no meio do artigo a concluir categoricamente que um é melhor do que o outro. Eu não concordo. Ele não tem resultado para isso. Me desculpe o grupo, eu não sou nenhum dono da verdade, mas é um artigo que eu continuo usando o buccal para paciente jovem com ruptura inferior. Ruptura superior, que é a maioria, uma vitrectomia bem feita. Não estou falando de paciente de 20 anos de idade, está com o vítreo todo denso. Aí você tem que fazer buccal. Aí realmente é muito menos agressivo. Eu imagino um paciente de 20 anos com 25, 30 ter catarata. São cirurgias diferentes. A catarata num jovem é muito diferente da catarata no idoso. Então, jovem, até seus 30, 40 anos, com descolamento de retina, moderadamente complexo, como fala, né, ou simples, com ruptura inferior, é buccal. Aí não tem dúvida. Você fazer vitrectomia, botar gás e o paciente ficar de cabeça para baixo, não rola. Aliás, fora o risco de catarata e de PVR muito grande. Então, o buccal é a melhor cirurgia. Agora, um paciente jovem com ruptura superior única, eu posso tentar fazer retinopexia pneumática, que ele retira do estudo. É fator de exclusão. Ele não permite. É uma ótima cirurgia. Mas ele quis comparar só o buccal com vitrectomia. Ok. Se não for possível a retinopexia pneumática, se for um descolamento tranquilo e eu tiver bom material na minha mão, que normalmente eu tenho, graças a Deus, nos centros cirúrgicos, eu vou fazer vitrectomia. Eu não vou fazer buccal primário, não. Não vou fazer. Descolamento superior, você consegue fazer uma boa vitrectomia, colar, fazer um bom laser e ter um índice de recolamento. Quem opera comigo, quem me acompanha, vê. Raramente opera o redescolamento. Fazendo uma boa vitrectomia. Todo mundo tem redescolamento. Só não tem quem não opera. Mas os índices não são tão altos e o resultado visual é muito bom. O buccal tem uma agressão grande do olho, o paciente fica com pitose. Imagina, tem esse outro lado da moeda, um paciente jovem, uma mulher jovem, 50 anos. Aí você passa um buccal e ela fica com pitose, ela não gosta. Ela reclama, com toda razão. Então, se você puder fazer uma cirurgia que tenha menor efeito traumático também, uma vitrectomia, que o paciente hoje em dia é igual a catarata, mal sai com hematoma no olho, é preferível. Então, essa é uma indicação de buccal é redescolamento. Você operou cirurgia primária, não colou, fez PVR, aí você entra para reoperar. Aí você faz tudo para garantir que essa retina não volte mais para o centro cirúrgico, né? Aí você passa faixa circular, é que eu prefiro, 240, e refaço a vitrectomia. Então, eu passo faixa nessas situações de redescolamento ou de descolamento primário em jovem com ruptura inferior. Essas são as minhas preferências. Nesse caso, eu acho que realmente o buccal é muito bom. Fora isso, eu acho que a vitrectomia bem feita tem muita vantagem. Japi, Então, fale. só uma dúvida em relação a isso que você falou da preferência. O óleo de silicone pode ser uma
pode ser uma opção para esses casos ou não? De Pode. redescolamento? Bom, não, se é um descolamento, como a gente falou aí, o artigo cita um descolamento primário, né, de complexidade moderada, não tem nenhuma função botar óleo. Nenhuma. É descolamento CPVR, simples, Sim, sim. o óleo. Mesmo com o redescolamento, que eu digo assim. Igual você falou assim, No... redescolou. Aham. Não, Aí, sim. Você a pode preferência... botar, você pode tentar botar faixa Uhum, e botar gás de novo, entendeu? Agora, tem uhum, casos que você pode entrar e ter muita dificuldade em cada caso. Aí, vamos supor, você redescolou num paciente automíope, que tem uma esclera fina. Eu vou botar óleo. um comprimento axial grande também. Porque para passar a faixa, aumentar mais a miopia e ter o risco de perfuração da esclera quando passa a faixa, a esclera é muito fina, eu boto óleo. É um exemplo, tá? Mas a gente pode Entendi. discutir N outros aqui. Mas você pode não passar faixa e botar óleo. Várias vezes eu faço isso. E tiro o óleo depois. Tento sempre ficar o mínimo de tempo com óleo. 3 meses, até 6. Às vezes não dá, às vezes você tem que botar mais tempo. Deixar No, mais tempo, né? no redescolamento vai de cada caso mesmo, né? Não É, tem... é. Dúvidas no Instagram ou daqui? Quem tem dúvidas aí? Ou quem discorda completamente, pode mandar aí. Falar assim, pô, não concordo com nada, você falou um monte de coisa, mas o artigo é bom. Discordo de você. Pode discordar, pô. Pergunta, Raquel. O pico de PVR é com 3 meses mesmo, né? A formação de PVR? Pela própria fisiopatologia do PVR, você tem normalmente o PVR depois do primeiro mês. Então, entre o primeiro, ou seja, entre os primeiros 30 a 90 dias, é, é a época do PVR. Então, eu só fico absolutamente tranquilo no descolamento de retina. É lógico que você já com laser pigmentado, não vê nenhum PVR formando, paciente com boa visão, recuperação boa, uma cirurgia que correu bem, pouco tempo, cirurgia rápida. Com um mês e pouco, você já fica tranquilo que aquela retina não vai descolar mais. Mas o tempo tranquilo para eu falar para o paciente, olha, você está livre, são 3 meses. Então, entre o primeiro e o terceiro mês, ou seja, entre 30, 60 a 90 dias pós-cirurgia, é o tempo do PVR. Em relação à retirada do óleo de silicone, já quando você põe, você espera esses 3 meses, pelo menos por conta disso? Sempre, Sempre. né? Antes de 3 meses eu não tiro, não. Sim. Nunca. Para mim, nunca. Vai ter cirurgião que fala que deixa um mês e tal. Aí eu já acho que quem bota para deixar um mês é porque era para botar gás, não era para botar óleo. Entendeu? Não tem justificativa. Não faz Olha pra, sentido. não faz sentido. Olha para durar. Então, 3 meses é o mínimo por conta da fisiologia do PVR. Ô, Japi, bom, você trouxe um artigo da Ophthalmology, né? E mostrou pra gente um monte de... Num dia eu vou corrigir. Você pode até não falar em erros, mas Isso, em um monte de questionamentos, vieses. Tem. isso, exatamente. E assim, o que que você deixaria de... O que que você particularmente vai levar desse artigo para implementar na sua prática? Alguma coisa ou não? Boa pergunta. Boa pergunta. O que eu levo desse artigo para mim na prática? É saber que paciente, para quem está lendo, né? Para mim, você, se eu for um pouco presunçoso, me desculpe, mas é a verdade. Você está me perguntando, eu estou aqui entre amigos e vou falar a verdade. Para mim, não acrescentou nada. Porque as indicações que eu faço para fácil, que eu vou continuar fazendo, de faixa de vitrectomia, o artigo não me provou que passar faixa em descolamento moderadamente complexo, fora os jovens, ou descolamento inferior, ele fala nos superiores, são a maioria. Em descolamento inferior, jovem, eu continuo passando banco. Fora isso, ele não me convenceu que eu deva fazer banco. E não fazer vitrectomia. Tá aí uma prova, né, de que artigo em revista tem que ser lido e analisado, né? Não basta só... Sim. E cada um tira. Tem muita gente que está lendo aí e vendo tudo que eu falei e fala assim, pô, legal. Vou ficar atento que, pô, jovem e tal, realmente funciona melhor, induz menos catarata, uma cirurgia que pode ser menos traumática, a vitrectomia depende da mão que tem que tirar bem o vítreo periférico. Cada um vai levar um ensinamento. Uhum. Para mim, não mudou minha conduta. Não me prova que eu tenha que mudar minha conduta. Eu já faço a conduta que a grande maioria faz. Vão ter os defensores, vocês vão ver muito isso nos congressos, os defensores do buckle. Normalmente, cirurgiões mais antigos.
Tem muito cara novo que faz buckle ainda. E aí é onde eu quero entrar com vocês. O pessoal mais antigo fala, não, largou-se o buckle tem que fazer em qualquer descolamento de retina. Não. Já está mais do que provado que não. Tá? Principalmente em pseudofácico. Agora, é o mesmo papo da extracapsular para faco. Um cara, um residente que faz faco, e começa desde a faco, e se complica, não sabe abrir uma córnea e fechar, o treinamento foi errado. Ele tem que começar a fazer pelo menos algumas extras. Não é igual a minha época, que você tinha que fazer X tantas extras para entrar na faco. Não, tem que fazer algumas poucas para saber abrir córnea, fechar córnea, tirar cristalino inteiro, né? Relaxar a capsulotomia para poder ir para faco. É a mesma coisa. Para fazer a vitrectomia, tem que saber fazer faixa. Porque quando você operar seu paciente, bonito, beleza, descolamento. Ih, redescolou. Eu vou botar óleo. Ih, não ficou colado. E aí vai fazer o quê? E tem que passar a faixa. Ih, eu não sei, eu não aprendi. É inconcebível. Então tem que saber, porque tem casos onde o buckle vai ser melhor. Descolamento inferior, paciente jovem, é buckle. De cara. Então, você vai fazer vitrectomia no caso desse? Vai se dar mal. Tem que saber fazer. Então, no treinamento, não queiram só fazer vitrectomia. Exijam dos seus preceptores que ensinem a fazer um bom buckle. É uma cirurgia legal de fazer. Não tem toda a tecnologia da cirurgia 3D, etc., mas é muito legal de fazer. Não é uma cirurgia chata. Cirurgia gostosa e relativamente simples. Show. O que mais? Alguma outra pergunta aí? Aqui no Insta, não. Alguma crítica? Ninguém critica, todo mundo acredita. Eu não acreditei no artigo, todo mundo acredita no que eu falo, alguém tem que me criticar, pô. Vai ter que ler de novo se quiser te criticar. Que leia e mande para mim. Estou aberto, sempre aberto às críticas, sempre aberto. Uma vez você fez pegadinha de propósito com a gente, não, em um dos artigos. Não, naquela vez, aquele artigo era podre, era horrível. Era horrível. Então, verdade. no final, vocês mesmos lendo, falam, caramba, vocês mesmos chegaram à conclusão. Entendeu? Mas estava publicado em revista boa. Às vezes é o QI, quem indicou. Pô. O QI é na vida, gente. Infelizmente. Tem tudo isso. Nem todo artigo que está em revista é bom. É isso que é o grande ensinamento de discussão de artigo que a gente faz sempre. Quem sair dessas várias discussões de artigo mais crítico, pô, já é a semente que eu plantei. É o certo. Você vai ver que é muito melhor para aprender, é ser crítico. Tem muito artigo que é maravilhoso, como alguns que a gente discutiu aí, que, pô, fantástico, nada para falar de crítica, e outros que tem crítica. Show de bola, Japi. Beleza. Obrigadão mais uma vez aí. Nada. Terça-feira, então, a gente deve fazer a nossa próxima discussão. Tá. Eu mando para vocês o artigo no fim de semana. Ótimo. Tá E aí, bom? quem tiver a disposição inteira de ler o artigo aí. Mas o artigo é muito bom, mas quem não tiver a disposição de ler toda, vai nas tabelas que são boas. Show. E obrigado aí pro pessoal que está aqui agradecendo. Eu que agradeço aí todo mundo. Continuem mandando suas opiniões também. Tá? E quem quiser, tiver algum artigo interessante para poder mandar, pode mandar lá no nosso Instagram, né, no Oftalmo Gamboa, que a gente repassa para o Japi vê para poder fazer, né, a discussão. Isso aí. Valeu, Beleza. Japi. Obrigadão, tá? Valeu, gente. Abração. Tchau, Japi. Tchau, gente. Tchau, Japi. Beijo.